Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos aqui para mais um comentário da nossa escola bíblica dominical, não é? Na semana passada nós falamos sobre o tabernáculo e hoje nós vamos entrar no livro de Levítico, na lição número 7. O tema da lição é as leis sobre os sacrifícios. Bom, nós então terminamos o livro de Êxodo com a construção do tabernáculo, né? E como Deus ele dá esta ordem para Moisés para que se construa um tabernáculo, é porque ali Deus estava querendo revelar muitas coisas para a humanidade. E, olhando na questão histórica e religiosa, Deus estava criando um sistema religioso profético, porque nós sabemos que o Senhor estava preparando a humanidade para entender, na plenitude dos tempos, a manifestação do Messias, do seu Filho amado, seu Filho único, para salvar o homem dos seus pecados. Nós vemos o Antigo Testamento, então, como já falamos, como um regime preparatório, um regime profético para revelar, então, Jesus Cristo na sua plenitude. Há, então, aqui a construção do tabernáculo e uma religiosidade. A lei foi dada. Muito bem, a lei foi dada. Existem os sacerdotes que vão estar oficiando toda esta lei, e este sistema religioso, ele está fundamentado em cima da lei de Deus. Então, a primeira coisa a estarmos falando aqui neste tema, que nós vamos falar sobre as leis, sobre os sacrifícios, uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: quem criou o sistema religioso, a gente sabe que a palavra religião é religare no latim, que é religar o homem a Deus, e existem regras para isso. As regras, elas são ditadas pelo próprio Deus. Não somos nós que criamos as regras, as leis, os mandamentos. É por isso que entra a questão da fé, meu irmão. Fé é uma questão de ser fiel a Deus, de crer nele e de ser fiel a Deus, né? Então eu creio que o Senhor me chamou, me convidou, me elegeu para estar junto a Ele, servindo a Ele, certo? E eu creio nisso. E eu sou fiel a Ele seguindo os seus mandamentos, as suas leis, as suas ordens, entendeu? Então é por isso, meus irmãos, que nós temos a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que nos ensina como que nós devemos proceder para sermos fiéis a Deus. Nós precisamos então crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus dada por Deus e precisamos então cumprir com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é cumprida por cada um de nós. Quando a palavra ela diz assim, amai uns aos outros, eu cumpro a palavra de Deus amando ativamente as pessoas. Nós temos um péssimo pensamento de achar que a palavra de Deus ela se cumprirá naturalmente. Não, ela se cumpre através da fidelidade do seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, lá no segundo livro de Reis, quando Jeú ele é chamado a ser rei, ele diz assim, fala assim, olha, Deus disse através do profeta isso, isso e isso. Então faremos isso para cumprir a palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso, meus irmãos, que a palavra de Deus, no que tange a nós temos a responsabilidade de cumpri-la, e isso é fé.
Isto é uma vida de fidelidade, de fazer as coisas como Deus quer que nós façamos. No quesito que estamos estudando aqui, nós estamos falando sobre as leis, sobre os sacrifícios, que seriam então estabelecidos, que foram estabelecidos por Deus para que fossem realizados no tabernáculo, em meio à comunidade, ao povo de Deus. Se você fizer uma pesquisa na internet e colocar ali tabernáculo e pedir para ver as imagens do tabernáculo, você vai ver que o tabernáculo era um local separado em meio ao local onde o povo de Deus habitava, porque veja bem, eles não tinham casas, eles habitavam em tendas, em barracas, vamos dizer assim, né? E então o que acontecia? O tabernáculo ele era montado pelos levitas, e ali, quando eles montavam o tabernáculo ali, havia uma ordem, segundo a palavra de Deus, em que os acampamentos, eles eram montados ao redor do tabernáculo. O tabernáculo, então, ele tomava a posição central da vida do povo de Deus, da vida de Israel. Deus era o centro. Tudo isso é profético. Porque nós estamos vendo, então, que a construção, vai lá, faz a sua pesquisa na internet para você ver isso. Você vai ver, então, que o tabernáculo, ele era montado, porque ele era uma tenda desmontável e montável. Quando eles iam sair, que a nuvem andava, eles desmontavam tudo e iam debaixo da nuvem. A nuvem parava, eles montavam o tabernáculo e montavam os seus acampamentos em volta. E isso então está dizendo, meus irmãos, mostra que a vida, ela precisa ser centrada em Deus. Você entende isso? A vida precisa ser centrada em Deus. Deus tem que ser o centro das nossas vidas, certo? Aonde quer que estejamos indo, quaisquer que sejam as condições, as situações, Deus é o centro das nossas vidas. E é isso que vai mostrando então o tabernáculo, ok? O tabernáculo era um convite para as pessoas servirem a Deus. E ficava à vista, então, ali de todo o povo. Sabe, quando Jesus, eu vou aqui fazer abrir um parêntese para que a gente entenda isso. Quando nós vemos que o povo de Deus chega em Canaã, e lá na época do rei Salomão se constrói o templo, a visão era a mesma. O templo foi construído no centro de Jerusalém. E as pessoas então moravam em volta do templo de Jerusalém. Tudo estava confluindo no templo de Jerusalém. Você lembra daquela passagem que Jesus Cristo, ele derruba a mesa dos cambistas, joga as moedas pelo chão, faz um azorrague, um chicote, e ele, parece que ele está dando de louco, e não é nada disso. Ele solta os animais que estavam sendo comercializados ali. E por que os animais estavam sendo comercializados ali na entrada do templo? Por causa dos sacrifícios. Sim, os sacrifícios eles eram feitos no tabernáculo, na travessia no deserto, ou então no templo, já lá em Canaã, estabelecidos ali. Só que, entenda isso, quando você tem esta visão de que o templo, de que o tabernáculo, ele ocupa uma posição central da vida, da cidade. As pessoas moram em volta, ou seja, as ruas todas, elas vão levar ao templo. Aquele ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma,
Na verdade, na Bíblia nós vemos que ali todas as ruas do acampamento ou da Terra Prometida levavam ao templo, certo? Então o que acontecia? Nós vamos estudar aqui os sacrifícios e nós vemos que o sacrifício por expiação do pecado, nós vamos ver aqui, ele precisava ser levado um animal para o tabernáculo ou para o templo para ser oferecido. E então veja uma coisa, quando uma pessoa ia levar um animal pela expiação do pecado, ele levava isso em arrependimento. Ele saía lá da casa dele com o animal embaixo do braço ou puxando o animal numa cordinha e todas as pessoas estavam vendo aquilo. Aquela pessoa, ela ia de cabeça baixa, né? Representando contrição, arrependimento e mostrando para as pessoas que ele havia pecado. Isso significa confissão de pecados. Então o que acontecia? Todas as pessoas, havia uma confissão pública que aquela pessoa havia pecado. E as pessoas viam naquela pessoa um arrependimento. E ela levava esse animal até o templo e entregava ao sacerdote para que fosse sacrificado. Você vê que tudo isso é profético, não havia nada em oculto. Quando os cambistas eles vão para dentro do templo para vender o animal, eles estão acabando com este sistema de revelação, de confissão pública de pecados e de arrependimento. E vira então um simples comércio, que é exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas querem seguir uma religião segundo o que as leis delas, mas não pode. Tem que ser segundo as leis de Deus, da forma como Deus quer. Como está na onde? Na palavra de Deus. Entendeu? E é por isso que Jesus, então, ele fica indignado e ele detona tudo. Por quê? Porque fizeram a casa do pai um covil de salteadores, de ladrões. Não é o comércio em si, mas é o que eles acabaram. Eles acabaram com um sistema que Deus havia estabelecido, de confissão de pecados, de arrependimento. Então não precisava mais confessar o pecado, não precisava mais se arrepender, precisava pagar o sacrifício. Nós estamos vendo isso. Está entendendo? Então, é por isso que é importante nós entendermos a palavra de Deus, né? Para sermos fiéis. Por isso que a palavra diz em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Então, o que acontece? Se Jesus não tomasse aquela atitude, as pessoas, passando as gerações, iam entender que era assim mesmo. E aí saem então dos mandamentos da palavra e entra para o quê? Tradição. Tem muita coisa dentro de muitas igrejas que não tem apoio bíblico algum. É pura tradição, pura invenção humana. E nós temos que tomar cuidado com isso, ok? Tudo bem? Então tome muito cuidado com isso. Perfeito. Voltando então ao tema, ao livro, nós vemos então que o sistema ele era estabelecido em cima de sacrifícios. Tudo isso para estar o quê? Alinhando para o sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, tá? Bom, é interessante a gente conhecer os tipos de sacrifícios que existiam. Por exemplo, quando fala do holocausto, né? O holocausto era uma oferta que era totalmente queimada. Era uma oferta que servia para expiação do pecado, certo? Então, o que acontecia? Oferecia um animal, ele era sacrificado e ele era totalmente queimado. Isso significa, meus irmãos, né, a nossa vida, que ela precisa ser, o pecado, a carne, ela precisa ser destruída para que nós sejamos santos ao Senhor,
né? Então significa exatamente isso, a destruição completa do pecado nas nossas vidas. Havia a oferta de manjares, ou também conhecida como oferta de cereais. Era uma oferta de gratidão e consagração a Deus. Então, ofereciam-se alguns cereais representando consagração e gratidão a Deus. A oferta de paz, a oferta pacífica, era uma oferta de comunhão. Era uma oferta, então, ali que as pessoas levavam a Deus para exemplificar a comunhão. Oferta pelo pecado, oferta pela culpa e tudo mais assim, né? Aí você vai ver no seu livro que vai falar sobre a oferta pelo pecado e pela culpa, que é uma oferta de expiação. Aquela oferta, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com o sangue de um cordeiro imaculado de 1 ano, que ele entrava ali no Santo dos Santos, pela oferta pela expiação dos pecados das pessoas, que representa a expiação que Jesus Cristo trouxe para as pessoas que entregaram a sua vida a Ele, que confessaram os seus pecados, reconheceram a sua condição pecaminosa, se arrependeram, né? Abandonaram o pecado e estão vivendo com o Senhor, né? E aí, então, essa oferta pela expiação do pecado representa o sacrifício de Jesus. O autor do nosso livro, ele coloca aqui, e eu peço que você depois leia, algumas teorias, né, a respeito da expiação, né, que existem hoje dentro da igreja. E você vai ver ali que existem muitas teorias que são heréticas, teorias que os liberais também colocaram, que pessoas que foram consideradas hereges na história da igreja, que são vivas até hoje. Por exemplo, com o resgate que foi pago, eu já ouvi pastores pregando assim, né, que Jesus pagou um resgate para o diabo. Como que ele paga um resgate para o diabo? Né? Jesus Cristo, ele veio pagar o pecado da humanidade segundo a lei de Deus, pois a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Jesus, ele vem se sacrificar, todos os sacrifícios eram oferecidos a Deus e não ao diabo, né? Então, o Senhor Jesus se ofereceu a Deus em favor de nós. O resgate foi pago para Deus, porque nós estávamos em dívida com Deus e não com o diabo. Entendeu? E aí então há muita bobagem sendo falada nos púlpitos, ensinada nas escolas bíblicas, que nada mais são do que heresias que já foram condenadas no passado. E é interessante você ler isso aí no capítulo 7 do livro Concluindo o Pentateuco, que nós estamos usando, né? Para você ver ali os erros, né, que estão acontecendo dentro da igreja, para que você possa viver num estado de fé, de fidelidade ao Senhor. Portanto, então, meus queridos, leia a lição 7 do seu livro e nós estamos aqui caminhando para terminar este livro, mas enquanto isso estamos aprendendo muitas coisas, né? Então que você possa aprender um pouco mais estudando a palavra de Deus. Muito bem, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, e eu espero que você tenha gostado desse comentário que eu trouxe aqui, mas estude, faça as pesquisas na internet para que você possa ver aquela imagem como eu te disse. E até o domingo que vem, se assim Deus quiser e permitir. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.